Olá, bom dia à turma do oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre os adjuntos e a análise sintática. Vamos falar com o adjunto. Os adjuntos são termos essenciais da oração, eles são os últimos termos que aparecem e, diferentes de todos os outros, eles são dispensáveis para o sentido da oração. Ou seja, com ou sem eles, é possível compreender a mensagem. Não significa que eles são inúteis, né? Mas eles são termos acessórios, ou seja, eles servem para caracterizar e tornar sentido de uma oração mais específica. Eles servem também para dar ênfase, expressar alguma circunstância, explicar, resumir e outras funções expressivas. E nós vamos estudar que eles podem ser adjuntos adverbial, adjuntos adnominal, aposto e vocativo. Na nossa gramática começa com países e palavras. Aqui fala que nesse capítulo iremos dar o que se chama análise sintática. O que é essa análise sintática? Eu vou apresentar para vocês essa primeira parte aqui de análise sintática, que o capítulo 2 e ele dá ênfase também nos adjuntos. Nessas duas frases aqui da nossa gramática, diz assim: o resfriamento, o resfriamento gradativo da Terra favoreceu a formação dos continentes. Aqui temos essa primeira parte aqui, ele chamou de sujeito, e a segunda parte ele chamou de predicado. Sujeito é tudo que se fala, né? Aí podemos ainda dividir cada continente em país dando nome a um deles. Aí ele botou aqui. Aí aqui ele já fez a frase toda dividida, dizendo, o é artigo, resfriamento, substantivo, gradativo, adjetivo, da, preposição, terra, substantivo. O que é essa análise sintática? A análise sintática é a gente fazer essa divisão de cada palavra na oração. Nós vamos saber o que é um artigo. O artigo pode ser definido e indefinido. Temos que saber o substantivo, simples, composto, primitivo, derivado. Temos os substantivos indeterminado. Temos o substantivo oculto. Temos que também saber o que é adjetivo, que são as qualidades. Aí vem favoreceu, verbo, artigo, formação, ela deu como predicativo, preposições, continente, substantivo. A análise sintática que nós vamos estudar é a gente fazer a divisão de cada palavra que compõe a oração. Nós vamos estar fazendo essa divisão, o que é sujeito, o que é predicado, nós vamos reconhecer os termos da nossa oração. Na análise sintática, nós vamos ter 3 divisões dos termos. Nós vamos ter os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Tio, o que é isso? Vamos por partes. Fizemos a divisão. Quais são os termos essenciais da oração? Os termos essenciais são sujeito e o predicado. Os termos essenciais, sujeito e predicado. Esse sujeito, eu coloquei que eles são o quê? Eles podem ser determinado, indeterminado, oculto, inexistente. Esse determinado, aqueles nós vamos dizer se é simples, composto, primitivo, derivado. Indeterminado, o nome já diz, nós não conseguimos, se eu disser assim na frase, tocaram a campainha. Eu sei que a campainha foi tocada,
mas eu não consigo identificar quem tocou. Aí eu digo assim, necessita-se de ajuda. Alguém está precisando de ajuda, só que eu não consigo identificar quem está precisando. Eu sei que tem uma pessoa que precisa de ajuda. Oculto, nós vamos identificar pela desinência de singular e plural, desinência de pessoa e de número. Se está no singular, nós vamos conseguir identificar com as primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Se está no plural, nós vamos conseguir identificar com a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E temos também o tipo de predicado, que ele pode ser verbal, nominal e verbo nominal. O verbal, ele se divide em verbo intransitivo, verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo direto e indireto. E o predicado nominal, ele pode apresentar um verbo de ligação. E ele também pode ser verbo nominal. Ele pode ser um verbo intransitivo e também pode apresentar o predicado nominal referente ao nome. Nos termos integrantes, nós temos 3. Ele pode vir o quê? De complemento verbal. Quando ela vai, complemento verbal, quando eu digo o que, objeto direto, a quem, objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva. E nos termos acessório, nós vamos estar falando sobre os adjunto adnominal, adjunto adverbial, os aposto e os vocativo. E o que é essa análise sintática? A análise sintática da oração é o estudo da função de cada termo de uma oração. É o estudo do termo, ou seja, um termo ou a palavra ela pode ser classificada de várias formas diferentes, de acordo com a função que desempenha na oração. Assim é preciso entender o papel de cada um deles para fazer a sua análise sintática. Os termos, como eu falei, eles são classificados em 3 essenciais. Quando é que esses termos são essenciais? Quando a estrutura da oração é feita em torno deles. Aí, quando eles são integrantes, quando complementam o sentido dos termos presentes da oração. E quando os termos são acessórios, quando a sua remoção não prejudica o sentido da oração. Ou seja, os essenciais, a oração são feitas em torno deles, né? Nós vamos aqui, essa primeira parte aqui, a oração é feita em torno deles. Nesses termos integrantes, esse diz assim, termos integrantes, quando complementa o sentido de outros termos presentes na oração. Então, esses termos, eles vão fazer o quê? Eles vão complementar os termos essenciais. E os acessórios, quando eles não aparecerem, que eles dizem que eles podem ser o quê? A sua remoção não prejudica. Então, se eles não aparecerem, não prejudica o sentido da oração. Os termos essenciais da oração, eu dividi aqui eles em 2, essenciais em sujeito e o predicado. Eu disse que o sujeito é alguém ou alguma coisa sobre a qual é dada uma informação. E o sujeito, eu botei a classificação deles aqui. E o predicado, o que é esse predicado? O predicado é a informação que se dá sobre o sujeito. Ao identificar o sujeito da oração, todo o resto faz parte do predicado. E o predicado ele pode ser verbal. Quando é que o predicado é verbal?
quando o seu núcleo, que é a parte principal, é um verbo. Ele pode ser nominal. Quando é que é nominal? Quando o núcleo do predicado, que é a parte principal, ela for o quê? Um verbo, ou é um nome, e o seu verbo é de ligação. E tem os termos integrantes. Quais são os termos integrantes? São os complementos verbais, que são os objetos diretos e os objetos indiretos. São os complementos nominais, que é o termo utilizado para completar o sentido ao nome. O agente da passiva é o termo que indica quem executa a ação. E tem também o aposto e os adjuntos. O aposto é o termo que tem a função de explicar. O vocativo é utilizado para atrair a atenção. E o adjunto adnominal, ele é o quê? É o termo utilizado para caracterizar o substantivo. E o adverbial, ele modifica um verbo ou intensifica o sentido do verbo. Eu vou mostrar aqui para vocês a análise sintática da frase na oração. Tem aqui, sujeito, aquele ou aquilo de quem se fala alguma coisa, ele pode ser determinado. Vamos aqui aos tipos de sujeito quando é identificado na oração. Exemplo, o aluno João é o melhor da classe. Sujeito, o aluno João. Então, é o melhor da classe, nós chamamos de predicado. Indeterminado, quando não é possível identificá-lo. Exemplo, estão chamando aí a porta. Quem está chamando a porta? Não sei quem está chamando, só que chamaram lá na porta, mas eu não consegui identificar quem foi a pessoa que chamou na porta. Simples. Quando tem apenas um núcleo. João é o melhor da classe. Então, João aqui é o sujeito simples e é o melhor da classe, é chamado de predicado. Composto, quando tem dois núcleos, não é isso? Quando chamamos de composto, possui dois núcleos. Se eu digo João e Maria, são os substantivos compostos, são esses dois núcleos. São os melhores da classe, é chamado de predicado. Quando ele é oculto, elíptico ou desinencial. Tia, e quando o que é esse nome? É quando nós vamos conseguir identificar ele pela terminação do verbo, lá na questão do singular e do plural. Oculto, elíptico ou desinencial, quando não está expresso na oração. Mas a gente consegue identificar, tá bom? Está muito calor hoje. Estar é um verbo. Ser, estar é um verbo de ligação. Eu não disse que lá naquela hora eles trabalhavam muito com o verbo de ligação. Ele é o verbo de ligação. E está muito calor hoje. Pronto. Quem está? O dia está muito. A gente consegue fazer essa a gente consegue achá-lo ele pela terminação do verbo aqui, tá bom? E o principal termo contido no sujeito, nós chamamos de quê? Nós chamamos de núcleo do sujeito. O aluno João é o melhor da sala. Quem é o sujeito? O aluno João. Pronto. Esse O aqui nós chamamos de quê? De artigo. Aluno, substantivo. João, substantivo. Quem é o melhor aluno da sala? João. Então, João é o principal termo da oração. João é o núcleo do sujeito. Aqui vamos falar um pouco do predicado. Predicado, após identificar o sujeito, todo o resto da oração é o predicado. E como eu falei, o predicado ele pode ser verbal. Quando é que é verbal?
quando o seu núcleo é obrigatoriamente um verbo de ação. Aqui tem o exemplo. O atleta correu. O verbo correu é a ação que foi feita. O predicado com o verbo intransitivo. Quando é que o verbo é intransitivo? Quando não necessita de complemento. Pronto, tem sentido completo. Quando eu falo e tem o sentido completo, nós chamamos de verbos intransitivos. Se eu digo, Maria saiu, pronto. Ela saiu, todo mundo entendeu que ela estava num lugar e se retirou. Digo, João estuda. João estuda, o verbo estudar, ele é intransitivo, porque tem sentido completo. Já o verbo transitivo, ele não tem sentido completo, ele necessita de complemento. Se eu digo, João cantou música clássica. João cantou. Aqui, ó. João cantou. Cantou o quê? Música clássica. Então, esse música clássica aqui, nós chamamos de, se eu digo o quê, nós vamos chamar de objeto direto. Lembre-se, se tiver preposição, é objeto indireto. Não tendo preposição, objeto direto. E de ligação, não indica ação, mas uma forma de estar. Ó, de ligação aqui nós vamos utilizar mais aqueles verbos de ligação. Quais são? Os principais: ser, estar, permanecer, ficar, continuar. São os principais verbos de ligação. E eles vão indicar a maneira de como a pessoa está. Eu disse aí, Maria é feliz. É feliz é a maneira como ela está se sentindo. Ela está se sentindo feliz. Por isso, é um verbo de ligação. Quando o predicado é nominal? Quando o núcleo é um nome que exerce a função do predicativo do sujeito. É conectado ao sujeito sempre através de um verbo de ligação. Pronto, predicado nominal. Quando é que o predicado é nominal? Quando o núcleo é um nome. Ou seja, vamos caçar os nomes que aparecem nas orações e eles vão exercer a função de predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Que eles vão estar conectados. O nome vai estar com o verbo de ligação. Tia, quais são os verbos de ligação? Os principais verbos de ligação que estudamos é o verbo ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Só são esses? Não, tem mais, mas esses são os principais. Aí eu vou e digo, Maria está feliz. Quem está feliz? Maria. Como que Maria está? Feliz. Então, essa característica de Maria, aqui, ó, feliz, esse feliz aqui, é uma característica. Então, é um adjetivo de Maria. Então, esse feliz se relaciona com Maria. E Maria é o nome. Maria aqui é o sujeito. Esse estar aqui é o verbo. Esse estar aqui é o verbo de ligação. Verbo, quando é que é predicativo? Verbo nominal. Ele vai ser o quê? Possui dois núcleos. Um verbo de ação e um predicativo que pode se referir tanto ao sujeito quanto ao verbo. Pronto. Os alunos saíram. De onde? Do teatro. Encantados. Ó, aqui, ó. Saíram é um verbo de ação e encantado foi a maneira de como os alunos saíram do teatro. Se eles acharam bom o teatro, eles saíram encantados com o que viram no teatro. Foi a maneira de como eles saíram do teatro. E o predicativo do sujeito? Complemento que informa algo ou atribui uma característica ao sujeito.
Quando é que tem o predicativo do sujeito? Quando vai ter o quê? Uma característica do sujeito. Pronto. Maria é desastrada. Desastrada é uma característica, é um adjetivo de Maria. E aparece, sempre com o verbo de ligação. E o predicativo do objeto, ele é um complemento que informa algo ou atribui a característica ao objeto. A exemplo, acho suas aulas excelentes. Acho o que eu acho? Suas aulas excelentes. Essa foi uma pequena parte da análise sintática que nós vamos estudar. E temos agora uma atividade digitada. Na primeira questão, vocês vão informar essa classe gramatical que pertence a cada palavra destacada. Eu até coloquei aqui a atividade de sala, porque tinha planejado para a gente estar na nossa sala de aula, mas não deu certo, vamos aqui. Nós vamos dizer se ela é substantivo, artigo ou adjetivo. As grandes cidades têm sérios problemas habitacionais. Aí vocês irão dizer artigo, grande, cidade. Vocês vão estar classificando essas daqui. A é artigo, grandes. Grandes é adjetivo, cidade, substantivo, sérios problemas habitacionais. Vocês vão dar essa classificação de cada palavra sublinhada nessas frases. Na segunda, continue fazendo a análise morfológica e sintática das frases abaixo. Informe a classe gramatical destacada. Eu até coloquei aqui, o exemplo. Os dois colegas de classe são estudiosos. Vamos aqui fazer a análise dessa frase aqui. Artigo, os. 2, numeral. Colega, substantivo. De classe é uma locução adjetiva. E estudiosos é adjetivo. Aí, 3 alunos não entregaram o trabalho de história. 3, numeral. Aluno, substantivo. Não, advérbio. Artigo, trabalho, substantivo. De, preposição. História é substantivo. E assim sucessivamente com as demais letras. Na terceira questão, identifique o sujeito da oração e abaixo nós vamos classificar. Maria precisa de apoio. Sujeito, Mariana. Aí, Mariana, você vai me dizer se Mariana é um sujeito simples. Alguns homens destroem a natureza. Quem destrói a natureza? Alguns homens. Aí, só pensam em namoro. Quem que só pensa em namoro? Vocês vão estar identificando esse sujeito aí. O professor e a professora obedeceram ao regulamento. Letra E. Verifiquei os estragos no telhado. As plantas amazônicas necessitam de grande quantidade de luz. Ventou bastante ontem. E essa foi a nossa aula de gramática de hoje. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade e qualquer dúvida estarei à disposição para estar estudando com vocês, tá bom? Tchau, uma excelente atividade.